Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso portal, e nessa aula aqui a gente vai falar sobre público-alvo, que é a primeira etapa, né? Na verdade é a segunda etapa lá daquela aula que a gente teve sobre planejamento de marketing, mas eu vou colocar ela aqui como a primeira, porque é a etapa de objetivo, né, de definir o objetivo da ação de marketing. Você vai ter mais informações ao longo das outras aulas aqui, tá? Então, sobre como decidir em qual etapa, qual objetivo escolher, né? Então, assim, como você vai ter que ter outros conhecimentos para definir o objetivo, eu vou te introduzir primeiro esse assunto de público-alvo, né? Primeiro esse assunto de público-alvo, porque aí faz mais sentido você entender isso agora, tá bom? Então, eu vou hoje utilizar aqui uma ferramenta, né? Deixa eu abrir aqui. Hoje eu vou utilizar aqui uma ferramenta um pouco diferente, beleza? Que é esse mapa mental aqui. E aí vocês comentem aí, né? Na outra aula eu usei aquele quadro digital e tal, né? Vocês comentem aí qual vocês preferem, tá? Essa aqui talvez, provavelmente vai ficar um pouquinho mais organizado assim, né? Mas vamos lá. Então, qual é a primeira coisa, né? O que a gente vai precisar primeiro para definir esse público-alvo, né? O que é público-alvo eu já expliquei lá na outra aula de planejamento de marketing, né? Mas basicamente é você conseguir descrever quem é o possível cliente, né? Hoje eu vou ficar aqui no canto aqui embaixo, então deixa eu abrir aqui para falar com vocês a outra aba. Pronto, agora fica melhor, né? Qual a importância do público-alvo, né? O público-alvo é você conseguir definir, né, descrever muito bem o seu possível cliente, né? E como eu disse lá na aula de planejamento de marketing, muita gente acha que é só definir o gênero, a idade e a classe econômica, tá? Isso também faz parte, mas essa é a menor parte do público-alvo, né? É a menor parte da definição de público-alvo. Então, vai ter muito conteúdo relevante aqui nessa aula para você entender esse assunto. Então, se você quiser, né, pega um caderno, uma folha de papel, uma caneta aí e vai anotando comigo, porque muita coisa vai estar ali no mapa mental, mas eu vou também verbalizando muita coisa com vocês aqui, tá bom? Outro ponto é que o mapa mental vai estar sempre disponível para download, junto com, eventualmente, o resumo das aulas aí embaixo na área de arquivos, tá? Para você depois estudar com mais calma e fazer aí o seu próprio planejamento. Então, você vai anotando esses pontos comigo, o que eu vou dizendo e o que está lá no mapa mental, e depois você se compromete comigo aqui de que você vai, de fato, tentar fazer, tá? Tentar mapear esse público-alvo mesmo, tá? Antes de mais nada, eu quero te dizer as formas como você pode mapear esse público e passar por essas etapas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Primeira coisa é, se você tiver grana, né, depende aí do tamanho da sua empresa, eu não sei, né, eu não sei com o que eu estou falando exatamente aqui, mas se você tiver uma empresa que já tem uma verba boa para esse tipo de coisa, invista em pesquisas, né, pesquisa de público-alvo, contrata uma empresa privada de pesquisa e invista nisso, né, é uma boa, te poupa tempo, mas 90% dos brasileiros, dos pequenos e médios empresários aí, não tem verba para isso, né? Não é muito barato esse tipo de coisa. Então, como você pode fazer? Primeiro jeito é você coletar indícios com base no mercado, né, nos seus concorrentes, no comportamento do público dos seus concorrentes, etc. E outra forma muito eficaz também é, em alguns casos, você se imaginar no lugar do público, né? Se coloque no lugar daquela pessoa, né? E aí você vai conseguir extrair essas sacadas a respeito do seu público-alvo, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui na tela. Vamos lá para o nosso mapa mental de fato. Hoje eu vou ficar pequenininho aqui no canto, que é para caber de uma forma melhor aqui, né, os conceitos. Vamos lá, primeira coisa, né, óbvio, a gente vai ter que definir o gênero, né, o gênero do nosso público, ok? No gênero a gente vai decidir, tá? Vou colocar uma parte embaixo aqui, ó. No gênero, a gente vai decidir se a maioria dos nossos compradores são homens, né? Mulheres, vírgula, ou se são os dois, tá? Por quê? Eita, eu tô comendo meu próprio bigode aqui, ó. Por quê? Porque às vezes, né, a maior parte de um público
é homem ou mulher, por exemplo. E aí, talvez você identifique que o seu público-alvo é focado nesse gênero, né? Por exemplo, você pode vender só para homem ou só para mulher, certo? Isso depende, claro, do seu produto, do seu nicho e tal. Então, identifique isso. Se você falar assim, Vitor, é os dois, então faça isso aqui, ó. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Ponto. Se for os dois, vamos supor, Vitor, eu vendo para homem e para mulher. Se for os dois, você precisa mapear pelo menos superficialmente a porcentagem, tá? Por exemplo, 30% homem e 70% mulheres. Beleza? Ah, Vitor, por que eu tenho que mapear aqui 30% homem e 70% mulheres? Por que eu tenho que descobrir essa porcentagem? Pessoal, isso vai importar muito você registrar essa porcentagem agora, para lá na frente, quando você estiver sabendo fazer anúncios para sua empresa, etc., ações de marketing que a gente vai te ensinar aqui, você saiba olhar qual público compensa você atingir com essas ações. Por exemplo, vamos supor que eu vendo aqui o meu curso de marketing para empreendedores, né? Eu posso fazer anúncios, por exemplo, no Facebook, para pessoas com interesse em empreendedorismo, por exemplo, ou para donos de empresa, né? Só que aí, você concorda comigo que dentro desse donos de empresa tem uma parcela de homens e uma parcela de mulheres, certo? Mas se eu sei que geralmente quem compra mais o meu produto são mulheres porque elas estão mais atualizadas, não sei, porque elas estão mais ligadas na necessidade de fazer marketing nas mídias sociais, na internet, etc. Se eu sei disso, será que, sabendo que as mulheres convertem 70% mais, eu vou lá fazer um anúncio para homem e mulher? Você não acha que vai sair caro porque eu vou ficar exibindo esse anúncio para os homens e eles não vão comprar, eu vou estar gastando dinheiro à toa? Então, se eu tenho uma desproporcionalidade, né, se não é proporcional a minha porcentagem de homens e mulheres que compram, né, que são do meu público-alvo e que podem comprar de mim, né? Então, eu vendo muito pouco para homem. Então, se é tão desproporcional assim, talvez não valha a pena você anunciar para homens. Se você tem uma verba um pouco curta, vale a pena você investir no seu público mais certeiro, que são as mulheres, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. E, posteriormente você investir nos homens quando você já tiver, né, sugado o máximo possível do público principal, né, que são as mulheres, no caso desse exemplo aqui. Então, entende porque você tem que ter registrado, anotado essa porcentagem, porque no futuro você não precisa ficar fazendo essa conta de novo. Aliás, tudo que a gente fizer aqui sobre público-alvo hoje, se você fizer direitinho e conseguir acertar certinho o seu público-alvo, você nunca mais vai precisar fazer nada disso. Você vai sempre recorrer a esse documento que você fez, esse doc, esse caderno que você anotou aí, e vai sempre olhar lá e tomar a decisão certa, porque você sabe quem é o público-alvo, entende? Então, foca em fazer isso direitinho hoje aqui. Depois da aula você vai preencher aí o seu público, você vai pensar no seu público, né? Com base no que você aprendeu aqui. Foca em fazer isso bem feito, porque uma vez feito, acabou, cara. Eu sei que é chato, você vai ter que ficar, né, meio teórico, tá? Você tem que ficar anotando ali, mas depois vai te ajudar muito isso aqui, tá bom? Vamos lá voltar pro nosso mapa mental. O próximo ponto que você vai ter que rastrear é a idade, tá? A idade e o estado civil. Eu vou pôr idade mais estado civil. Então você vai ver, por exemplo, você tem que ser específico na idade, tá bom? Você vai colocar assim, você vai ver se o seu público... Ah, Vitor, geralmente a maioria das pessoas tem de 20, por exemplo, a 45 anos. Ou, sei lá, de 35 a 55 anos. E, geralmente, por exemplo,
eles são casados, né? Casados, por exemplo, essas pessoas são, né? Ou são solteiros, né? Solteiros. Ou estão namorando. Geralmente essas pessoas, dos meus clientes, estão namorando e tal. Por que isso, né? Porque primeiro rastrear a idade. Por que primeiro rastrear a idade? Justamente porque lá na frente, quando você for fazer ações, você vai ter que usar, tá? Essa informação de idade, assim como eu disse para você lá na questão do gênero, né? Do gênero tal, se é homem, se é mulher, da porcentagem, né? Também vai ser útil lá na frente a idade, para você segmentar essas ações de marketing corretamente, né? Caso você vá utilizar alguma ferramenta de anúncio, etc. Ah, Vitor, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. Faz isso aí que você vai ver que não custa caro fazer anúncio. Você vai aprender aqui. Então, não questiona nessa parte do público-alvo, só faça, só coloque, só anote, porque no futuro vai servir, você não vai precisar pensar duas vezes, tá bom? Na mesma coisa. Então, e para que eu preciso saber se o cara tá casado? Você concorda comigo que quando as pessoas estão num relacionamento, algumas coisas são decididas por uma e outras por outras? Por exemplo, se a pessoa tá casada, Vitor, a maioria dos meus clientes são casados, tá? Então, o seu produto, quem decide a compra é o homem ou a mulher? Por exemplo, se você vende carro, geralmente é o homem que decide a compra. A mulher dá um toque ali, eu gosto desse e daquele, mas o homem entende mais desse nicho, né? Geralmente é natural que ele tome a decisão. Agora, se você vende roupa, por exemplo, mesmo que para homem, quem toma a decisão geralmente é a mulher, né? Em que sentido? O homem sempre costuma consultar a mulher, né, para decidir as roupas. Então, veja, será que compensa você impactar o homem, sendo que é ele sendo que não é ele que bate o martelo para comprar uma roupa? Tá entendendo por que você tem que mapear o status do relacionamento desse povo? Pelo menos a maioria, né? Quando a gente fala em público-alvo, a gente fala em maioria, tá? Não quer dizer que você não vai ter outras pessoas ali, mas a maioria, ele tem um padrão, um formato ali, né? Um padrão que segue a maioria do seu público e você tem que identificar esse padrão, tá bom? Vamos voltar lá pro nosso mapa. Depois de identificar idade, também é necessário que você identifique a classe econômica, tá? Acredito que isso aqui é simples, né? Eu vou colocar aqui, ó. Basicamente, é saber o nível de grana do seu cliente, tá? Nível de grana do seu cliente, né? Eu posso até colocar aqui, ó. Se você tiver esse conhecimento a respeito de classe A, B, C, né? Ou então você bota a faixa salarial mesmo. Esse cara geralmente tem de tanto a tantos reais por mês, né? Mas vou botar aqui, ó, classe A, B, C, né? Aí tem C menos, aquela coiseira toda, tá? Mas se você não quiser fazer isso, bota uma média de faixa salarial que você imagina aí, tá bom? Tá. Por que, Vitor, que é interessante, né? Por que é interessante que eu saiba a classe econômica? No processo de marketing, né? Quando a gente for aprender a fazer ações de marketing, etc., durante as próximas aulas aí, você vai ver que uma das coisas muito utilizadas, principalmente quando a gente quer gerar um pico de vendas, é criar uma oferta irresistível, né? A gente vai aprender isso durante o curso. Uma oferta irresistível, né, ela tem que levar em conta o poder aquisitivo do cliente, né? O que é uma oferta irresistível para mim pode não ser, por exemplo, uma oferta irresistível para o presidente da República, porque ele ganha muito dinheiro, né? Então, uma oferta irresistível para mim pode não ser, aliás, uma oferta irresistível para o presidente da República pode não ser uma oferta irresistível para mim, porque eu não tenho dinheiro para pagar que ele tem. Certo? Entendido? Você precisa dessa informação também, mesmo que você não vá usar agora, você vai usar mais tarde, tá bom? Vamos lá. Outro ponto aqui do nosso... Eu vou arrastar um pouquinho para a direita esse mapa mental aqui,
para ficar melhor, tá? De vocês verem aí. Outro ponto aqui é agora a gente rastrear, né, os gostos desse público-alvo, tá? Que gostos, Vitor? Que é isso? Ó, vou colocar alguns tópicos aqui, tá? O que eles gostam de consumir, tá? O que eles gostam de consumir. O que eles gostam de fazer. E, né, por último, mas eu acredito que é o mais importante hoje em dia, quais tipos de informação, aliás, vou mudar a palavra, quais tipos de conteúdo eles consomem nas redes sociais, tá? Quais tipos de conteúdo eles consomem nas redes sociais. Então, por que você vai rastrear isso aqui, tá? Por que você vai rastrear isso aqui? Deixa eu abrir aqui de novo para vocês. Ó, cortou um pedacinho ali, né? Bom, não faz mal cortar o gênero ali que a gente já viu, tá? Eu vou deixar puxado um pouquinho mais para cá. Tá, por que eu preciso saber o que eles gostam de consumir? Para você ter assunto no futuro com esses caras, tá? E para você mostrar para eles por que o seu produto é importante para eles, por exemplo. Por que eu tenho que saber o que eles gostam de fazer? Porque você pode, por exemplo, utilizar essa informação para beneficiar você em uma comunicação estratégica. Quer um exemplo? Por exemplo, eu sei que todos os empreendedores que são o meu público-alvo aqui do meu curso de marketing, deixa eu abrir aqui a tela, todos os meus empreendedores que são meu público-alvo aqui do curso de marketing, eles gostam de sair no final de semana com a família, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, né, criar um anúncio no futuro dizendo assim, olha, o marketing é uma ferramenta que vai fazer o seu negócio bombar. E com isso você vai ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você vai ter mais tempo para fazer o que realmente importa, que é sair com sua família, curtir seus filhos. Enfim, eu posso usar essa comunicação para chamar a atenção do meu cliente, entende? Só que eu só posso usar se eu souber antecipadamente o que é que esse cara gosta de fazer, entende? E se eu também posso explorar uma dor nesse sentido de falar assim, olha, eu sei que você não está tendo tanto tempo de sair com a sua família, com seus filhos, porque você precisa cada vez mais estar na sua empresa para ganhar dinheiro. Mas deixa eu te contar uma coisa, se você dominar a arte do marketing, você pode em pouco tempo, né, ter um faturamento tão grande na sua empresa a ponto de você poder colocar alguém no seu lugar, treinar alguém para estar no seu lugar e ter mais tempo para ficar com a sua família. Vê como eu usei aquilo que ele gosta como um argumento a favor do meu produto. Só que só dá para fazer isso se você mapear, né? Se você se colocar no lugar do cliente e imaginar o que ele gosta, tá bom? Vamos lá para o nosso mapa. Para o nosso próximo ponto que você vai precisar colocar aí no seu público-alvo agora. Ah, outra coisa, esqueci de comentar aqui. Quais tipos de conteúdo eles consomem nas redes sociais, né? Por que isso é importante? Porque você vai utilizar isso a seu favor justamente quando você for fazer a sua estratégia de presença nas redes sociais, tá? Se você não sabe, você achou que você não ia fazer, deixa eu te contar, você tem que fazer porque 90% da atenção das pessoas estão na tela de um celular hoje em dia, tá? Por um lado isso é muito triste, por outro, né, é bom porque facilita o trabalho dos marqueteiros, né? O anúncio para mídia social é muito barato. Então, né, enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né? Mas você tem que saber disso, porque você tem que produzir conteúdo, né, a respeito do seu produto, né, claro, falando do seu produto, mas sempre linkando com aqueles conteúdos que o cara gosta de consumir. Você tem que saber o perfil de consumo desse cara, entende? Tem que saber isso. Por quê? Porque sabendo o que ele gosta de consumir, você tem assunto para falar com ele. Tendo assunto para falar com ele, você consegue se relacionar, criar um elo de relação entre você e o possível cliente.
E com um elo de relação é muito mais fácil de vender no futuro, certo? Se você vende serviço, por exemplo, você sabe, né? Isso, a maioria das pessoas que vende ou vendeu o serviço sabe que se você não se relacionar antes com o cliente, não praticamente virar amigo dele, a venda não sai, né? A venda não sai. Tem que ter um almoço, tem que almoçar junto, tem que jantar junto algum dia, senão não sai a venda, né? Muitas vezes isso acontece. Mas é por causa disso, porque o cliente quer um relacionamento, né? E uma das formas de fazer isso é falando das mesmas coisas que aquele cliente gosta, né? Vamos lá para o nosso mapa. Próxima etapa, então, é você identificar valores morais do seu público-alvo. Vitor do céu, o que você está me dizendo, cara? Valor moral? Isso mesmo. Você vai identificar os valores morais, ou seja, você vai rastrear o comportamento social dessa pessoa. Né? Como é que ela é na sociedade? Ela é mais agressiva, ela é mais calma, ele é aquele cara tranquilão, né? Tranquilão, ou ele é mais revolucionário, quer mudar tudo, ou então ele é mais conservador, né? Ele gosta de estar mais com a família, etc. Qual que é o perfil moral desse cara, né? Quais são os valores morais dele? Tá? Daqui a pouco eu vou explicar porque que isso é importante, tá bom? Outra coisa que você vai mapear são as crenças. As crenças do seu público, né? No que ele acredita. Será que é na mesma coisa que você? Ou na mesma coisa que a sua marca? Ou na mesma coisa que o seu produto, o nicho do seu produto, né? Será que o nicho do seu produto é compatível com a crença do seu público-alvo? Tudo isso é pertinente, tá? Agora eu vou te explicar o porquê, que eu sei que isso aqui às vezes choca um pouco, né? Mas eu vou te explicar. Ó, pensa comigo aqui. Santo Tomás de Aquino tem uma frase excelente onde ele diz o seguinte: a verdadeira amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. É uma frase forte, mas é verdade, tá? Pode olhar à sua volta no seu grupo de amigos. Tô falando amigos, tá? Grupo de amigos, não tô falando colega. Aqui, eu tô falando do cara que vem na sua casa assim, por exemplo, cara que pode tocar a sua campainha 1h da manhã e você vai sair para atender porque você sabe que ele tá precisando de alguma coisa, ele é seu amigo e tal, né? Ou sua amiga. Esse cara, essa sua amiga, né? Provavelmente ela não tem os mesmos valores morais que você. Ela não gosta das mesmas coisas. Ela não rejeita as mesmas coisas que você. Eu aposto que eu acertei, né? Por quê? Porque isso é um padrão. Você concorda comigo que você tende a criar um laço, um vínculo afetivo mais facilmente com gente que tem a mesma crença que você, por exemplo? Né? Ou que tem os mesmos valores morais, que não gosta das mesmas coisas erradas que você não gosta também? Não é mais fácil a gente criar um laço com essa pessoa? Né? Você não concorda que é mais fácil você criar um relacionamento, um laço afetivo com alguém que tem o mesmo comportamento diante da sociedade que você, né? Se é aquele, por exemplo, você é aquele cara que tá sempre pra frente, né? Sempre tentando alguma coisa nova. O que vai acontecer? Você vai se relacionar com pessoas parecidas, né? E se você não conseguir achar essa pessoa, você vai ficar, né, às vezes chateado, não sei. Por quê? Porque o ser humano procura grupos de identificação, isso é natural, né? A gente não gosta de ficar andando com gente que é estranha pra gente. Estranha no sentido mais profundo da palavra, né? Que não é como nós, certo? Agora, o X da questão é o seguinte, né? A última pergunta aqui do quiz, né? Deixa eu beber uma água aqui. Você concorda que se você tem os mesmos valores, se você tem as mesmas crenças, se você se comporta da mesma forma na sociedade, é mais fácil você virar amigo dessa pessoa, né? Ter um relacionamento, nem que for comercial com ela, é mais fácil, não é? Agora que você já tem um relacionamento, que você já se identificou com essa pessoa, você concorda comigo que é mais fácil você comprar dela se ela abrir um negócio do que de outra pessoa? Por exemplo, a padaria da esquina é
uma padaria muito boa e faz produtos muito bons. Mas a padaria da outra esquina do quarteirão é a padaria do João, que é o seu amigo do coração desde 7 anos de idade. E ele faz produtos tão bons quanto a padaria da esquina lá. Você vai comprar na padaria de quem? Se os produtos são tão bons quanto? Você vai dar preferência pro seu amigo João. Porque você está puxando sardinha pro lado dele? Não, porque você se identifica com ele. Porque você já tem um relacionamento, você já criou um laço de identificação com ele. Entende? Essa mesma lógica existe no marketing, tá? O problema é que as pessoas acham que essas coisas são bobeirinha, né? E aí não faz marketing. Ah, não é isso aí que vende. Não, meu amigo, pelo contrário, é exatamente isso que vende. O que faz você vender aquele serviço é sim você saber se comunicar direito, mas é talvez 70% aquele almoço que você teve com o seu cliente e que vocês se identificaram, né? Eu nunca vi um cara fechar um serviço com alguém que odeie ele. Não tem como, né? Tem que haver identificação pessoal, né? E por isso a importância de você mapear esses valores mentais, morais, para ver se eles se encaixam com você, com a sua marca, etc. E você poder falar dessas coisas com seu público-alvo, sem ter medo deles acharem ruim, porque vocês são iguais. Você pode falar das coisas que você não gosta para eles, porque eles são como você, eles também não gostam dessas coisas. Idem vel, idem nol, né? A frase do Santo Tomás de Aquino. Querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas, beleza? Vamos voltar lá para nossa aula, senão a gente já se perde aqui no assunto de filosofia, né? Próxima etapa... Ah, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui direito. Vou puxar para cá um pouco mais. Deixa eu ver. Tá dando para ver aí, né? Depois fiquem tranquilos que esse mapa vai estar aí na área de arquivos aí embaixo da aula, tá bom? Próxima etapa é você conhecer aliás, ia escrever errado aqui. Conhecer as dores, tá? Dores de quem? Dores do público-alvo. O que são dores? Vou escrever aqui, ó. Dor. Aliás, eu vou juntar essas duas coisas em um tópico só, porque elas são próximas. Dor e objeção. Calma aí que eu já explico, tá? O que é dor? Dor é tudo aquilo... Vou puxar um pouco o microfone aqui. Dor é tudo aquilo que o seu cliente quer, mas por algum motivo não pode ter ou fazer. E objeção é tudo aquilo que impede o seu cliente de comprar o seu produto ou serviço, tá bom? Então vamos lá. Dor é exatamente tudo aquilo que o seu cliente quer ter ou quer fazer, mas não pode. Então, por exemplo, ele quer sair no final de semana com a família, mas ele não tem dinheiro para isso. Então, que tal você abordar ele numa ação de marketing dizendo, por exemplo, você quer sair no final de semana com a sua família, mas sente que falta capital, que falta dinheiro para isso? E se eu te dissesse que o marketing pode mudar a história do seu negócio pessoal e você pode, no futuro, ganhar muito mais liberdade geográfica de poder ir e vir para onde você quiser? Então eu exploro essa dor, né? Eu exploro essa dor para depois entregar um benefício, para depois entregar a solução dessa dor. Por exemplo, provavelmente a sua dor que está aqui é que você sabe que é necessário investir em marketing, é necessário fazer marketing online, nas redes sociais, não sei, né? Mas você não sabe fazer, certo? Então o meu produto vai de encontro a essa dor e o meu marketing também, né? Provavelmente você viu um anúncio meu falando aí do teste de marketing, talvez você viu, talvez não, né? Teste de marketing para empreendedores e tal, para donos de negócio, né? E eu faço um monte de pergunta para
fazer você ver que você não sabe de marketing, que você precisa saber, né? Mas isso não é ruim, eu não sou mal por isso. Porque depois eu vou te entregar uma solução perfeita que vai resolver o seu problema com um custo que cabe no seu bolso. Então, entende? Toda a estratégia, inclusive o produto, a precificação, gira em torno de solucionar um problema do cliente. Para isso, você tem que saber quais são as dores dele, tá bom? Se coloca no lugar do cliente e pensa, ou pesquisa, vê o que eles pesquisam mais no YouTube, que você vai começar a identificar essas dores. E objeção agora, né? Objeção é tudo aquilo que impede o cliente de comprar o seu produto ou serviço. Por exemplo, você quando foi comprar aqui a assinatura da plataforma, você teve que colocar o seu cartão. E eu já sabia que muitos de vocês teriam medo na hora de colocar o cartão. Então, o que eu faço? Eu crio uma forma de quebrar essa objeção antes que você tenha ela. De que jeito você faz isso, Vitor? Primeiro, eu digo para você, olha, a compra nesse site é 100% segura e coloco um selo gigante lá. Depois, eu digo para você, olha, dentro de 7 dias, se você não gostar, pode me enviar um e-mail, pode clicar lá no botão de cancelar, que você cancela a sua assinatura sem multa, sem nada, não existe multa. Terceiro, você pode ter, eu posso falar para você, olha, acesse por 7 dias grátis, durante 7 dias eu não vou te cobrar, só se você continuar depois de 7 dias que você vai ser cobrado. Netflix, talvez, acho que a Netflix faz isso, né? Então essas são essa é a importância de você saber as objeções para você conseguir, no futuro a gente vai ver como fazer isso, mas você conseguir antecipar e quebrar essa objeção, né? Antes que ela ocorra, você vai lá e quebra essa objeção, certo? Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula, né? Lembrando que os arquivos complementares vão estar embaixo na seção de arquivos. E eu espero de verdade que você aplique tudo isso, tá bom? Agora vai lá, se coloca no lugar do seu cliente, faz aí o rastreamento desse público-alvo, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.